Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fios Crochê e na aula de hoje eu trouxe o passo a passo detalhado de como fazer essa linda bolsa toda feita no fio de poliéster. Uma peça que se destaca por esse detalhe bem diferente aqui na parte da aba. Todo o material utilizado para fazer essa bolsa está aqui na descrição do vídeo. Deixei aqui também o link do meu Instagram e do grupo no Telegram. Se você ainda não faz parte, vai lá e entra no grupo para ficar por dentro de todas as novidades. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Vou começar apresentando os materiais para vocês. Vou utilizar fio de poliéster. Esse fio, ele é de 5 milímetros, é lá da Heltex, cor 1742. É um tom de salmão bem suave e fica perfeito nas bolsas. Agulha de crochê número 5 e os acessórios eu vou precisar de 2 argolas articuladas e vou utilizar também esse modelo de fecho tic-tac. Os acessórios são lá da La Casa Fios. Olha só que fecho lindo, eu gosto demais de modelos assim porque eles deixam a peça bem elegante. Vou dar início ao corpo da minha bolsa e eu vou trabalhar somente ponto baixo duplo. O ponto baixo duplo, ele é excelente porque ele dá muita estrutura para a peça, principalmente para as bolsas maiores. Então é um ponto que eu gosto de utilizar demais. Vou começar fazendo o meu nozinho inicial e aqui eu já quero dar uma dica para vocês. Tomem bastante cuidado nessas primeiras correntinhas. Se você não cuidar da tensão do seu ponto, deixar uma correntinha mais frouxa, outra mais apertada, lá no final do teu trabalho vai dar muita diferença. Porque a primeira carreira vai ficar bem grande e as outras vão ficando menores, por conta da tensão do ponto. Então tomem bastante cuidado nessa primeira parte. Eu estou utilizando aqui a agulha da Círculo Barroco 5 milímetros e ela tem esse cabo de bambu. Eu gosto muito dela porque eu consigo levar o meu fio até o final do cabo metálico, dessa forma. Então eu escorrego a minha agulha no meu fio até encostar aqui no cabo de bambu, porque assim todos os pontos ficam com a mesma tensão. Vou fazer aqui 3 correntinhas só para conseguir explicar melhor para vocês. Vou fazer a minha primeira correntinha, laço meu fio e faço a primeira correntinha. E levo lá para o final da minha agulha. Escorreguei aqui o meu fio e encostou no bambu. Pesco mais uma vez o fio, faço outra correntinha, escorrego, levando lá no final. E assim eu vou fazendo. Sempre escorregando o meu fio, chegando lá no final, porque assim eu sei que essa argolinha que fica aqui na minha agulha vai estar do mesmo tamanho das outras. Porque eu encostei ela aqui no final, eu escorreguei ela aqui na minha agulha e vai ficar todas do mesmo tamanho. Então não vai ficar aquela argola bem frouxa, onde eu faço uma correntinha, deixo uma mais tensionada, porque isso daqui não pode acontecer no teu trabalho, tá bom? Então eu vou começar lá do início pelo meu nozinho inicial e fazer um total de 22 correntinhas. Vou dar início às minhas 22 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizei as minhas 22 correntinhas, eu faço mais uma, porque essa daqui é a correntinha de subida do meu trabalho. E viro essas correntinhas. Eu vou voltar fazendo ponto baixo, pegando nessa laçada que se formou atrás de cada correntinha, nesse carocinho aqui em relevo. Esse primeiro eu não utilizo porque faz parte da minha correntinha de subida, bem esse daqui que está embaixo do meu fio que está vindo lá do novelo, então eu não utilizo. Venho aqui para o próximo, passo a minha agulha por baixo dele, dessa forma, pesco o fio que está vindo lá do novelo, dei altura e fecho o meu ponto. No próximo, passo a agulha por baixo, pesco o fio que está vindo lá do novelo, dei altura, fecho o meu ponto. E assim eu vou fazendo até o final da minha carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Lembra sempre de cuidar da tensão do teu ponto. Aqui você tem o controle do fio que está vindo lá do novelo, então você fica frouxo aqui a correntinha, ajusta,
Vem para o próximo ponto, trabalha o ponto baixo dessa forma e puxa o fio para deixar sempre bem justinho e os pontos ficarem todos do mesmo tamanho, até chegar aqui no final da carreira. Cheguei no final da minha carreira e eu preciso finalizar com 22 pontos baixos, porque eu fiz 22 correntinhas, fiz uma porque era uma correntinha de subida, só para poder virar o meu trabalho, mas aqui eu preciso totalizar 22 pontos baixos, tá bom? Faço agora uma correntinha de subida e viro o meu trabalho. A partir de agora, nós vamos dar início ao nosso ponto baixo duplo. O ponto baixo duplo, nós trabalhamos o ponto baixo pegando a alcinha de trás da correntinha e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Essa primeira carreira vai ficar um pouquinho mais difícil de visualizar as correntinhas, mas nas próximas vai ficar cada vez mais fácil. Então, aqui eu venho para o meu primeiro ponto, lembrando que não é esse daqui onde está saindo o fio aqui na minha agulha, não é esse, e sim esse aqui. Venho para o meu primeiro ponto, passo a minha agulha pegando a alcinha de trás da correntinha e vou pegar a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Passo a minha agulha por trás da alcinha da correntinha, dessa forma. Fiquei com 1, 2, 3 laçadas na agulha. Laço o fio que está vindo lá do rolo e eu vou passar aqui por essas duas alcinhas. Passei pela primeira, pela segunda, trouxe aqui para cima, pesco o fio que está vindo do rolo, faço ponto baixo, dessa forma. Venho para o ponto do lado, pego a alcinha de trás da correntinha e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Pesco o fio que está vindo do rolo, passo por trás dessas duas alcinhas, trouxe aqui para frente, ponto baixo. Na próxima, passo a agulha pegando a alcinha de trás da correntinha e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Pesco o fio que está vindo lá do rolo, passo por trás das duas alcinhas, trouxe aqui para cima, finalizo com ponto baixo. Para cada ponto de base, eu vou trabalhar um ponto baixo duplo. Então, quando eu chegar aqui no final da minha carreira, eu preciso ter utilizado todas as minhas alcinhas, tanto as alcinhas dessa carreira aqui de cima, quanto as alcinhas da carreira anterior. Todas elas precisam ser utilizadas formando parzinhos. E assim eu vou fazendo até chegar lá no final da minha carreira, sempre trabalhando, pegando as alcinhas de trás de cada correntinha, da carreira que eu estou trabalhando e da carreira anterior. E finalizo fazendo ponto baixo, até chegar no meu último ponto. Cheguei mais uma vez no final do meu trabalho e aqui a correntinha, ela fica um pouquinho mais escondida, então você precisa virar bem o seu trabalho para conseguir identificar o lugar correto para introduzir a agulha. Passo a agulha pegando a alcinha de trás da correntinha e a alcinha de trás da correntinha aqui da minha carreira anterior. Então, aqui no finalzinho sempre fica um pouquinho mais difícil, mas você precisa trabalhar nas 22 correntinhas, para totalizar os 22 pontos bem certinhos, para não dar diferença lá na frente do seu trabalho. E fecho o meu ponto. Modelo essa primeira parte para ir ganhando formato, e agora eu subo uma correntinha. Eu sempre faço uma correntinha no final de cada carreira para virar o meu trabalho, dessa forma. E eu volto fazendo ponto baixo duplo da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Aqui observem que vai ficar cada vez mais fácil identificar o lugar para introduzir a agulha. Aqui ficou bem visível as alcinhas das correntinhas que eu preciso pegar. Aqui na minha carreira, onde eu estou fazendo o meu trabalho, eu passo a agulha aqui no meu primeiro ponto, pegando a alcinha de trás da correntinha, e aqui na carreira anterior, pego essa alcinha que ficou bem visível aqui do meu primeiro ponto, a primeira correntinha da carreira anterior. Pesquei o fio que está vindo lá do rolo, passo
por trás das duas alcinhas e finalizo fazendo ponto baixo. Venho para a próxima, pego a alcinha de trás da correntinha e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Passo meu fio por trás das duas alcinhas, dei altura, finalizo com ponto baixo. E essa vai ser a trama do corpo da nossa bolsa, feita toda em ponto baixo duplo. E assim eu faço até chegar no final da carreira, faço uma correntinha, viro meu trabalho e volto fazendo a mesma sequência de pontos. Cheguei no final do meu trabalho e essas correntinhas, elas sempre ficam mais escondidas, principalmente essa da carreira anterior. Então, vira teu trabalho, passa a agulha, pegando a alcinha de trás da correntinha e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Se você ficar com dúvida, é só contar os seus pontos. Como eu já falei, todas as carreiras precisam ter 22 pontos baixos. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. E agora eu volto fazendo essa mesma sequência por um total de 24 carreiras. Eu conto essas carreiras por esses gominhos que se formam. Então, aqui eu tenho duas. Uma, duas. E assim eu vou fazendo até atingir 24 carreiras, contando por esses gominhos. Ficam mais fácil de visualizar e identificar. Então, por isso que eu sempre conto por eles. Quando eu finalizar as minhas carreiras, eu volto com vocês para mostrar o tamanho que ficou. Fiz as minhas 24 carreiras, deixa eu virar aqui meu trabalho só para poder mostrar para vocês. Vou tirar a medida. Então, de altura, a minha peça ficou com aproximadamente 32 centímetros, tá? O corpo da bolsa, 32 centímetros. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar a aba dessa peça. Dobrei a minha peça ao meio para ficar mais fácil. Vou começar fazendo duas correntinhas. Fiz o meu último ponto, subo duas correntes. Uma, duas. Fiz aqui duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto e viro o meu trabalho. Vou dobrar mais uma vez ao meio para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Essas duas correntinhas que eu acabei de fazer, elas já contam como o meu primeiro ponto alto. Agora nós vamos começar a trabalhar a seguinte sequência: 5 pontos altos, uma correntinha, 5 pontos altos, uma correntinha e assim até chegar ao final da carreira. Tenho aqui o meu primeiro ponto alto simulado pelas duas correntinhas, laço o fio na agulha para fazer o ponto alto, venho aqui nesse meu primeiro ponto, passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, dessa forma, pesco o fio que está vindo lá do novelo, vou trazer aqui para frente, dei altura, tenho 3 laçadas na minha agulha, laço, tiro 2, laço, tiro, mais 2. Tenho 1, 2 pontos altos. Venho para o próximo, laço o fio na agulha, passo por baixo da correntinha, pesco o fio que está vindo do rolo, 3 laçadas na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Vou para o meu quarto ponto, passo a agulha por baixo da correntinha, tiro 2, tiro mais 2. E agora o meu último ponto alto, laço o fio na agulha, passo por baixo da correntinha, dei altura, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, faço uma correntinha de espaçamento. Pulo um ponto, já que eu tenho a minha correntinha de espaçamento, venho para o próximo e trabalho ponto alto. Laço o fio na agulha, venho no próximo ponto, lembrando que eu pulei um por conta da correntinha de espaçamento e trabalho ponto alto. No próximo, ponto alto. Vou fazer aqui o meu segundo, o meu terceiro, laço, tiro 2, laço, tiro 2, o meu quarto, tiro 2,
tiro 2 e o meu quinto. Sempre passando por baixo das duas alcinhas da correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, faço uma correntinha de espaçamento. Fiz a correntinha de espaçamento, pulo um ponto de base. Venho para o próximo e trabalho mais 5 pontos altos. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. E vou trabalhando os meus pontos altos. Vou para o meu terceiro. O quarto. E o quinto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um ponto de base e trabalho mais 5 pontos altos. Vou fazer o meu quinto e último ponto alto, então observem que ficou bem certinho os bloquinhos de 5 em 5 pontos, fazendo sempre aquela correntinha de espaçamento. Então, vai ficar dessa forma, 4 bloquinhos trabalhados, 5 pontos altos com espaçamento de uma correntinha. Feito isso, eu vou subir uma corrente e vou virar o meu trabalho. Sempre que eu viro o meu trabalho, eu dobro ele ao meio para ficar mais fácil de trabalhar os pontos. E agora, eu volto fazendo toda uma carreira em ponto baixo. Então, venho aqui para o meu primeiro ponto de base, lembrando que não é esse daqui onde está saindo o fio da minha agulha. Venho no meu primeiro ponto, passo a agulha por baixo da correntinha, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura e faço ponto baixo. No próximo, trabalho ponto baixo, sempre passando por baixo das duas alcinhas da minha correntinha. Pesca o fio, traz para frente, faz ponto baixo. E assim eu vou fazendo até o final dessa carreira. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Vou trabalhar aqui mais um ponto. Cheguei naquela correntinha de espaçamento, eu também preciso fazer um ponto baixo. Então, passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, pesco meu fio e faço o meu ponto, até chegar no final da minha carreira. Cheguei no meu último ponto da carreira, subo agora 2 correntes para dar altura de ponto alto, faço 1, 2 e viro meu trabalho. Vou fazer essa parte com bastante calma aqui para vocês, porque começa a trama dessa bolsa, dessa aba bem linda. Agora, eu tenho aqui o meu primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alongado, como se fosse um ponto alto duplo. Eu vou laçar na minha agulha 2 vezes, vou fazer 2 laçadas, faço 1, 2, dessa forma. Dei 2 laçadas na minha agulha, eu vou contar 1, 2, no meu terceiro ponto, lembrando que eu conto esse primeiro pontinho aqui, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. No meu terceiro ponto, eu vou passar a minha agulha por trás dele. Passo a agulha por trás do meu ponto alto, abraçando o ponto, dessa forma. Vou pescar o fio que está vindo lá do rolo, vou passar por trás do meu ponto e dar uma altura. Dessa forma aqui, fiquei com 1, 2, 3, 4 laçadas na minha agulha. Laço o fio que está vindo lá do rolo e tiro apenas uma laçada da minha agulha. Tirei só uma laçada da agulha. Laço, vou tirar agora de 2 em 2. Tiro 2, laço, tiro mais 2, laço e tiro mais 2, dessa forma. Fiz aqui esse meu ponto alto duplo, um ponto bem alongado. Agora, eu vou trabalhar ponto alto. Laço o fio na minha agulha, vou afastar esse meu ponto e vou vir aqui no meu segundo ponto, tá? Então, aqui eu tenho o meu terceiro ponto, onde tem esse meu ponto alongado cobrindo ele.
venho aqui no segundo, passo a minha agulha aqui atrás no segundo ponto e trabalho um ponto alto. Faço aqui um ponto alto. No ponto do lado, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Totalizando, então, 3 pontos altos. E agora, eu vou fazer mais um ponto alto duplo, ou ponto alongado. Vou dar 2 laçadas na minha agulha, vou passar a agulha no mesmo ponto onde eu fiz essa trama aqui, abraçando o meu ponto alto. Pesco o fio que está vindo lá do rolo, passo por trás do meu ponto, vou dar a altura e vou começar a tirar as minhas laçadas. Fiquei com 4 laçadas na agulha. A primeira eu sempre tiro uma, laço o fio, tiro uma e agora eu tiro de 2 em 2. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, laço, tiro mais 2. E aqui eu tenho o meu primeiro desenho. Vou trabalhar agora no meu próximo bloquinho. Vou dar 2 laçadas na agulha, conto 1, 2, no meu terceiro ponto alto, eu passo a agulha por trás do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, passo por trás do ponto alto, vou dar altura, laço o meu fio, tiro a primeira laçada da minha agulha e agora eu tiro de 2 em 2. Laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Dessa forma. Agora eu trabalho os meus pontos altos. Laço o fio na minha agulha, afasto o meu ponto. Venho aqui no segundo ponto, então se você ficar com dúvida, é só botar o ponto aqui para cima, jogar aqui para cima do seu trabalho e você vai ver que esse ponto aqui, ele é o meu terceiro ponto, porque o meu ponto alongado está cobrindo ele. Então, eu venho no segundo, um ponto antes e trabalho um ponto alto. Faço aqui o meu primeiro ponto alto. No próximo, ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto, totalizando 3 pontos altos. Volto fazendo ponto alongado. Laço 2 vezes o fio na minha agulha, venho com a agulha abraçando esse meu mesmo ponto onde eu fiz o ponto alongado, pesco o fio que está vindo lá do rolo, passo por trás do meu ponto, dei altura, laço, tiro 1 e agora tiro de 2 em 2. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, laço, tiro 2. Fiz aqui o meu segundo desenho. Vou seguir dando continuidade. Deixei até aqui com um pouquinho mais de zoom para vocês conseguirem visualizar bem direitinho onde eu estou fazendo os meus pontos. Então, venho para o meu próximo bloquinho, vou dar 2 laçadas na minha agulha, venho no meu terceiro ponto, 1, 2, 3, passo a agulha por trás desse meu ponto alto, abraçando o ponto, dessa forma. Pesco o fio que está vindo lá do novelo, passo por trás do meu ponto. Vou dar altura, fiquei com 4 laçadas na agulha, laço, tiro uma, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Afasto meu ponto, venho aqui no segundo e trabalho ponto alto. Observem que esse ponto aqui é o terceiro, meu ponto está cobrindo ele. Laço o fio na agulha, venho no segundo ponto e trabalho ponto alto. Faço 1, 2 e no próximo 3.
Fiz 3 pontos altos, volto fazendo essa mesma sequência. Laço o meu fio 2 vezes na minha agulha, volto no mesmo ponto onde eu trabalhei esse ponto alongado, pesco o fio que está vindo lá do rolo, passo por trás do meu ponto, alongo bem o ponto, 4 laçadas na agulha, sempre tiro uma, a primeira eu sempre tiro só uma laçada e as outras eu tiro de 2 em 2. 2, tiro aqui 2 e mais 2. E cheguei agora no último bloquinho. 2 vezes a laçada na agulha, venho no terceiro ponto, abraçando o ponto, passo a agulha por trás, vou passar aqui o fio por trás do ponto, dei altura, laço, tiro uma, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Afasto o meu ponto, venho aqui no segundo e trabalho ponto alto. Faço 3 pontos altos, um para cada pontinho de base. 1, 2 e aqui o meu terceiro. Volto com a minha agulha no mesmo ponto de base onde eu fiz esse meu ponto alongado, laço 2 vezes o fio na minha agulha, abraço o meu ponto, pesco o fio, passo por trás do ponto, sempre dá altura, laça, tira 1, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e para finalizar, mais 2. Observem aqui que eu tenho um ponto de base onde eu preciso trabalhar um ponto alto. E aqui no último, então, eu faço um ponto alto. Dessa forma. Fiz um ponto alto para ficar igual esse outro lado. Esse meu primeiro ponto alto que eu tenho aqui foi aquelas 2 correntinhas que eu fiz para virar o meu trabalho. E essa daqui é a trama da nossa aba. Agora, eu vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho e trabalhar uma carreira toda em ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui na minha primeira correntinha, eu trabalho ponto baixo. E vou fazendo uma carreira inteira de ponto baixo, até chegar no final. Finalizei toda a minha carreira de ponto baixo, subo agora 2 correntes para dar altura de ponto alto, faço 1, 2 e viro o meu trabalho. Conforme você for virando, você sempre vai dobrando a bolsa ao meio, porque fica muito mais fácil de trabalhar. Essas 2 correntinhas já contam como meu primeiro ponto alto, e a partir dessas próximas carreiras, o ponto onde eu vou trabalhar essa trama sempre vai ser esse ponto que fica bem aqui no meio. Então, aqui observem que fica aparente esses meus 3 pontos aqui no meio desse meu V. Esse ponto que está bem aqui no centro é o que eu vou utilizar para fazer a minha trama alongada. Então, eu dou 2 laçadas na minha agulha, abraço esse ponto que está bem aqui no centro, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou passar por trás do meu ponto, vou dar altura, laço, tiro 1, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Afasto o meu ponto, laço o fio na agulha, venho aqui no meu segundo ponto, não vai ser aqui nesse terceiro onde o meu ponto está cobrindo, o ponto é equivalente a esse alongado, então sempre vai ser um ponto antes, e trabalho um ponto alto. Lacei, tirei 2, lacei, tirei 2. Venho para o ponto do lado, trabalho ponto alto. No próximo, ponto alto. Então, aqui eu fiz
uma sequência de 3 pontos altos. Vai sempre modelando o teu trabalho para ganhar formato. Agora, eu laço 2 vezes o fio na minha agulha, volto no mesmo ponto onde eu fiz o meu ponto alongado, passo a agulha por trás do ponto, abraçando ele, pesco o fio que está vindo lá do rolo, passei aqui no gancho da minha agulha, passo por trás do ponto, alongo esse ponto, 4 laçadas na agulha, laço, tiro 1, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Fiz aqui o primeiro desenho dessa minha carreira, venho para o próximo ponto. Laço 2 vezes o fio na minha agulha, abraço o meu ponto alto, que está bem aqui no centro do meu desenho da carreira anterior, pesco o fio que está vindo lá do rolo, passo por trás do ponto, dei altura, laço, tiro uma laçada, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, laço, tiro mais 2. Afasto o meu ponto e trabalho a minha sequência de 3 pontos altos. Laço o fio na agulha, venho no ponto ao lado desse ponto equivalente ao meu ponto alongado e trabalho ponto alto. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Faço o meu segundo ponto alto, aqui, e o meu terceiro ponto alto. Fiz a minha sequência de 3 pontos altos, volto no mesmo ponto de base, onde eu tenho o meu ponto alongado, e faço, mais uma vez, esse mesmo trabalhado. Laço 2 vezes o fio na minha agulha, abraço o meu ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, passo por trás do ponto, dei altura, laço, tiro uma, laço, tiro 2, tiro 2 e mais 2. Finalizei mais um bloquinho do meu desenho, eu fiz aqui a emenda do meu fio porque já estava acabando. Eu cortei e queimei as 2 pontinhas, lembrando que no poliéster ou no náutico, você sempre precisa queimar com a chama azul. Se for queimar na amarela, naquela laranja, as pontinhas ficam pretas e fica um acabamento bem feio aqui. Venho pro meu próximo bloquinho, laço 2 vezes o fio na minha agulha, abraço o meu ponto alto que está bem aqui no centro, pesco o meu fio, passo por trás do ponto, dei altura, laço, tiro uma, laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Afasto o meu ponto e trabalho a minha sequência de 3 pontos altos. Sempre trabalho no ponto ao lado do ponto que eu estou trabalhando. Então, aqui, esse meu terceiro ponto, o ponto do meio, equivale a esse ponto aqui. Não vai ser nele que eu vou começar os pontos altos, e sim no ponto do lado. Laço o fio na agulha e trabalho ponto alto. No próximo, ponto alto. E eu faço uma sequência de 3 pontos altos. Fiz a minha sequência de 3 pontos altos, vou fazer agora o meu alongado. Laço 2 vezes o fio na minha agulha, passo a minha agulha por trás do meu ponto, pesco o fio que está vindo lá do novelo, dei altura, laço, tiro 1, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro 2. Repito novamente essa mesma trama aqui no meu último bloquinho. 2 laçadas na agulha, abraço o ponto do meio, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, laço, tiro 1, laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Afasto o meu ponto e trabalho os 3 pontos altos. Faço 1, venho para o próximo, faço o segundo,
E o terceiro. 3 pontos altos, agora eu faço o meu alongado. 2 laçadas na agulha, passo por trás do meu ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, passo por trás do ponto, dei a altura, laço o fio, tiro 1, tiro 2, mais 2 e aqui mais 2. Fiquei com um pontinho aqui no final e eu faço o meu ponto alto. Finalizo aqui com um ponto alto para ficar igual o meu início. O início onde eu fiz aquelas minhas 2 correntinhas para virar o meu trabalho. Agora eu subo uma corrente, viro o meu trabalho e volto fazendo uma carreira toda em ponto baixo. Faço toda a minha carreira em ponto baixo, cheguei no final, 2 correntes e começo a fazer novamente toda essa trama que eu fiz aqui na parte da frente. Então, eu vou fazer um total de 4 carreiras utilizando essa trama. Aqui eu tenho 2, vou fazer mais 2. A sequência é a mesma desde o início da peça. Então, eu sempre faço uma carreira de ponto baixo, viro meu trabalho e começo a trabalhar a minha sequência de pontos altos e pontos alongados, certo? A mesma que eu vim explicando para vocês. Eu vou adiantar aqui a minha carreira porque eu já expliquei bem direitinho passo a passo para vocês de como fazer essas carreiras e volto com vocês no final quando eu totalizar as minhas 4. Finalizei toda a minha aba, fiz as 4 carreiras com essa trama. Vou tirar a medida aqui para vocês do comprimento, da altura, né, da minha aba. Ficou com 14 centímetros. E agora, para finalizar essa aba, aqui nessa borda, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Então, aqui no meu último ponto, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, volto fazendo ponto baixíssimo, pegando apenas a alcinha de trás da correntinha. Venho no meu primeiro ponto, passo a agulha, pegando apenas a alcinha de trás da correntinha e faço ponto baixíssimo. Dessa forma, venho no ponto do lado, peguei a alcinha de trás da correntinha, pesco o fio que está vindo lá do rolo, fecho o meu ponto com ponto baixíssimo. E assim eu faço por toda essa carreira, um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, sempre pegando a alcinha de trás da correntinha, até o final da carreira. Fiz o meu último ponto baixíssimo, eu vou cortar o meu fio e vou fazer o acabamento final. Então, corto a pontinha dele, já vou queimar ela aqui enquanto eu levo entre os pontos. Então, queimo sempre com a chama azul, só para não desfiar. Tiro a minha agulha e puxo todo o meu fio aqui para frente. Vou esconder todo o meu fio aqui entre os meus pontos e depois que eu esconder, eu queimo mais uma vez a pontinha dele para fazer o meu acabamento. Finalizei toda a minha aba e olha só que linda que ela fica. Fica super retinha. Aqui na parte da aba, depois que você fizer os acabamentos finais, vai modelando o teu ponto, dá uma esticadinha, vai acomodando bem eles para que a sua aba fique bem reta. Eu vou até abrir aqui a minha peça para conseguir mostrar para vocês. Vou mostrar assim porque fica mais fácil de vocês visualizarem. Observem aqui que a minha aba está acompanhando todo o corpo da minha bolsa dos dois lados. Então, essa parte precisa ficar exatamente assim. Ela não pode ficar maior e nem menor. Ela tem que acompanhar todo o corpo da tua bolsa. Se ela ficar assim, é porque você está fazendo muita tensão no ponto, está deixando muito apertado ou muito folgado. Então, por isso que é sempre importante cuidar muito da tensão e sempre modelar o teu trabalho. Para fazer a lateral, eu vou utilizar o mesmo ponto do corpo da bolsa, ponto baixo duplo. Vou iniciar da mesma forma, fazendo o meu nozinho inicial, deixando ele bem apertado aqui na minha agulha, e vou fazer um total de 6 correntes. Faço 1, 2, 3,
4, 5, 6. Fiz aqui as minhas 6 correntes, eu viro o meu trabalho e volto preenchendo com ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto de base, lembrando que esse primeiro nós não utilizamos. Venho aqui para o meu segundo, passo a agulha por baixo dessa laçada, pesco o meu fio, dei altura, faço aqui ponto baixo. No próximo, ponto baixo, sempre passando a agulha por baixo desses gominhos, até chegar no final da carreira. Cheguei no final da minha carreira, fiquei com um total de 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, porque o primeiro eu pulei, foi aquela minha correntinha de subida. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. E agora eu começo o meu ponto baixo duplo. Passo a minha agulha pegando a alcinha de trás da correntinha e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Pesco o meu fio, vou trazer ele aqui para cima e faço ponto baixo. No próximo, a alcinha de trás da correntinha, aí a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Dei altura, ponto baixo. Faço aqui o meu terceiro ponto, o meu quarto, sempre pegando a alcinha de trás. E agora o meu quinto. O quinto ponto é aquele que fica mais escondido e você precisa sempre virar o trabalho para identificar o lugar correto para colocar a agulha. Peguei a alcinha de trás da correntinha e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Essa primeira carreira ela sempre fica mais apertada, mais justinha, mas nas próximas fica mais fácil de fazer os pontos. E trago todo o meu fio aqui para cima. E faço o meu ponto baixo. Modelo trabalho, subo uma corrente, viro o trabalho e volto fazendo ponto baixo duplo, sempre pegando as alcinhas de trás das correntinhas. Eu vou fazer esse mesmo processo por 10 carreiras. Lembrando que eu sempre conto as minhas carreiras por esses gominhos que se formam. Então, aqui eu tenho uma carreira. Vou fazendo as próximas até totalizar 10 carreiras, sempre contando nesses gominhos. Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Lembrando também que nós precisamos fazer 2 laterais exatamente iguais, com a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de carreiras. Uma para cada lado da bolsa. Finalizei aqui as minhas carreiras, vim só mostrar para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corto o meu fio e faço o arremate queimando a pontinha. Terminei as minhas 2 laterais, fiz aqui as minhas 10 carreiras e agora eu vou começar a marcação no corpo da minha bolsa. Então, como aqui eu tenho 10 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu preciso deixar 10 carreiras para cada lado no corpo da minha bolsa, para que eu consiga fazer a aplicação da minha lateral. Aqui no corpo da bolsa, desde o início até o final, onde começa a minha aba, eu tenho 24 carreiras, correto? Então, eu conto 10 carreiras para cada lado e coloco os meus marcadores. Começo nessa primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui onde fechou 10 carreiras, eu coloco um marcador. Bem aqui. Eu sempre coloco o marcador para não me perder. Se você não colocar o marcador, quando chegar lá no final da costura, você não vai saber onde precisa parar. Então, aqui eu vou colocar o meu marcador. Venho aqui para o início, lá para a aba. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou 10 carreiras, coloco o meu outro marcador. Finalizei as minhas marcações, vou pegar a minha lateral para mostrar melhor aqui para vocês. Tenho aqui 10 carreiras na lateral e 10 carreiras no corpo da minha bolsa. Então, eu vou fazer a costura juntando carreira com carreira, correto? Cheguei aqui na parte de baixo, depois do marcador eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras e depois mais 10 carreiras. Aqui nessa parte de baixo eu vou fazer essa minha costura aqui, a bordinha, a parte de baixo da minha lateral. E eu tenho um total de 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5.
e aqui eu tenho 4. Então, nessa parte aqui de baixo, vai ser indiferente. O que importa mesmo é a mesma quantidade aqui na parte da lateral. Não pode ter ponto a menos e nem ponto a mais. Tem que ser exatamente os 10 para que a sua lateral fique bem segura e bem retinha. Aqui na parte de baixo, já que eu tenho apenas 4 carreiras e aqui eu tenho 5, eu faço uma costura a mais no mesmo ponto de base. Vou fazer agora a costura da minha lateral com a ajuda de uma agulha de tapeceiro. Vou posicionar a minha lateral em cima do corpo da minha bolsa e eu vou juntar carreira com carreira, sempre pegando esses gominhos que ficam aqui do lado de fora. Esses gominhos são equivalentes a cada carreira, então para cada carreira que eu tenho aqui na minha lateral e na minha bolsa, eu trabalho a minha costura. Venho aqui com a minha agulha de tapeceiro no primeiro gominho que se formou aqui dessa minha carreira. Passo a agulha pegando um gominho, puxo tudo aqui pra cima e deixo uma sobrinha de fio para fazer o arremate depois. Pego aqui agora o gominho da minha lateral. Passo a minha agulha e puxo tudo aqui pra cima. Volto com a minha agulha, porque essa costura vai ser em formato de zigue-zague, agora aqui na minha segunda carreira, pegando o gominho aqui da minha segunda carreira. Passei a minha agulha de tapeceiro, vou puxar primeiro aqui pra frente e pego o segundo gominho da minha carreira aqui de baixo. Então, pego aqui o meu gominho da carreira de baixo e fecho, aperto bem, deixo essa costura bem firme. Volto agora para minha terceira carreira. Peguei um gominho e pego o gominho aqui da lateral. E puxo tudo aqui para cima. Essa parte aqui requer bastante atenção e paciência. Então, precisa fazer com bastante calma para que a costura fique bem bonita e também bem segura. Volto agora para minha próxima carreira. Peguei o gominho da lateral. E vou agora passar para o gominho lá do corpo da minha bolsa. Primeiro eu puxo o fio aqui para frente, porque fica mais fácil. E agora venho aqui para o corpo da minha bolsa. E vou fazendo essa costura até chegar no meu marcador. Cheguei aqui no meu marcador, fiz toda a costura dessa primeira parte da lateral, pegando uma carreira de cada lado, totalizando então as 10 carreiras. Vou tirar o meu marcador e aqui eu tenho aquelas minhas 4 carreiras que eu falei para vocês lá no início. E aqui na parte de baixo da minha lateral eu tenho 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Como aqui eu tenho 5 correntes, eu não vou conseguir fazer uma corrente para cada carreira, já que aqui eu tenho apenas 4. Eu vou costurando, pegando uma correntinha e uma carreira, uma correntinha e uma carreira. Quando chegar no final, eu faço a costura dupla. Então, essa quinta correntinha eu vou fazer aqui na quarta carreira, certo? Então, aqui é bem simples. Eu vou virando a minha bolsa dessa forma aqui. Vai sempre posicionando porque fica bem mais fácil. Vou posicionar bem pertinho para mostrar para vocês essa parte. Pego o primeiro gominho da minha carreira e pego uma alcinha aqui da minha correntinha. Então, eu vou utilizar a primeira correntinha. Passei a minha agulha de tapeceiro e vou puxar todo o meu fio aqui pra frente. Volto com a minha agulha na segunda correntinha, peguei uma alcinha e venho aqui pra minha segunda carreira. Passo a minha agulha de tapeceiro e puxo todo o fio aqui pra frente também. Terceira correntinha, pego uma alcinha e pego aqui na minha terceira carreira. Passei a minha agulha e puxo todo o meu fio aqui pra frente. Vou para minha quarta correntinha, pegando uma alcinha e vou agora para minha quarta e última carreira dessa parte aqui de baixo, do corpo da minha bolsa. Passo a minha agulha e puxo todo o meu fio aqui pra frente. Deixa essa costura bem firme, então pode puxar para que ela fique bem firme aqui na peça. E agora eu tenho mais uma correntinha, ela tá bem escondida, mas é aquela quinta correntinha. Então, eu pego a alcinha da correntinha e volto aqui na quarta carreira, no mesmo lugar, tá? E puxo todo o meu fio aqui pra frente.
dessa forma. Agora, eu volto fazendo todo o contorno, toda aquela minha costura, pegando uma carreira de cada lado, até chegar aqui no final, da mesma forma que eu fiz desse lado. Fiz toda a costura da minha lateral, olha só que bonita que ela fica, deixa eu virar de ladinho assim para que vocês consigam visualizar melhor. E agora, eu vou fazer o acabamento. O acabamento eu faço da mesma forma como eu fiz no corpo da minha bolsa, na aba. Eu passo todo o meu fio entre os pontos e queimo a pontinha. E olha só como fica bem retinha essa minha costura. Fica bem retinha e bem firme. Depois que eu fizer o acabamento desse lado, eu faço o mesmo processo desse outro. Conto os pontos, coloco o marcador, conto desse outro lado também e faço a minha costura, da mesma forma que eu fiz desse lado. Eu vou adiantar aqui e eu volto com vocês, porque essa parte aqui é só repetir desse outro lado, da mesma forma que eu ensinei aqui pra vocês. Fiz aqui toda a minha costura da lateral, deixa eu mostrar pra vocês como ficou. A bolsa, ela fica muito firme, bem estruturada. Essa daqui é a parte de dentro, a minha aba. E olha só que linda que fica. E agora, para finalizar a parte do crochê, eu vou fazer com vocês uma alça de mão. Depois nós vamos colocar os acessórios finais nessa peça. Para fazer essa alça, eu começo fazendo o meu nozinho inicial e vou subir aqui um total de 25 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz as minhas 25 correntinhas, pulo a primeira, entro na segunda e faço ponto baixo. Na próxima, ponto baixo. E vou fazendo pontos baixos até chegar no final da carreira. Uma carreira toda em ponto baixo simples. Cheguei no final da minha carreira, subo uma corrente, viro meu trabalho e volto preenchendo com pontos baixos simples. Passo a minha agulha por baixo da correntinha, pesco o fio, faço ponto baixo. Na próxima, ponto baixo, até chegar no final da carreira. Então, aqui eu preciso fazer um total de 2 carreiras em ponto baixo simples. Cheguei no final da minha carreira, faço uma corrente, viro meu trabalho e agora eu vou dobrar ao meio, dessa forma, dobro ao meio, deixando essa parte da correntinha aqui de trás para fora do meu trabalho. Tiro a minha agulha dessa laçada, passo a minha agulha no meu primeiro ponto, nessa minha primeira correntinha que eu tenho aqui bem na bordinha do meu trabalho, então passo a agulha por baixo dela, pesco essa laçada dessa forma, ajusto e vou trazer ela toda aqui pra frente. Puxei aqui pra frente e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, venho aqui pra correntinha do lado. Passo a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto, 2 alcinhas da correntinha e aqui na correntinha do meu outro lado, passando também por baixo das 2 alcinhas. Pesquei o meu fio, passei por baixo dessas 2 correntinhas, faço ponto baixíssimo. Subo uma corrente. Venho para a correntinha do lado, próximo ponto, passo por baixo das 2 alcinhas, as 2 alcinhas do outro lado, pesco o meu fio, passei por baixo, faço ponto baixíssimo. Subo uma corrente. Esse daqui é o ponto zigue-zague. Eu estou utilizando ele para fazer a junção desses 2 lados. O ponto zigue-zague é um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo a gente passou por baixo das 2 alcinhas da correntinha, uma correntinha desse lado e uma correntinha do outro. Pesquei o fio e fiz aqui o ponto baixíssimo. Faço uma corrente e sigo dando continuidade até chegar no final da carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz o meu último ponto, uma correntinha. Agora é só cortar o meu fio e esconder essas 2 pontas entre os meus pontos. Depois que eu fizer isso, eu vou colocar uma argola articulada em cada ponta e a alça, ela fica dessa forma. Eu posso deixar esse trabalhado em ponto zigue-zague virado para cima, assim como eu estou mostrando para vocês,
ou eu posso deixar ele aqui virado pro lado, dessa forma, na borda da minha alça. Eu vou terminar aqui a minha e volto com vocês para fazer a aplicação do fecho e colocar essa alça que é só aplicar na aba da bolsa. Vamos para a parte final, que é a aplicação do fecho. Vou utilizar esse modelo, ele tem esse botão, é só apertar e ele sai essa outra parte. É um fecho bem lindo e também super fácil de manusear. Ele tem aqui atrás esses buraquinhos onde vai os parafusos e aqui nessa parte de baixo tem esses ganchos que é só encaixar na bolsa e abaixar. Então ele fica super seguro. Vou começar por essa parte aqui de cima que vai na aba da minha bolsa. E essa primeira parte é parafusada, ele tem essas entradas aqui. Já peguei o meu fecho e eu vou posicionar bem no centro da minha aba. E eu preciso colocar esses meus pontos para dentro desse espaço, dessa abertura que eu tenho aqui no meu fecho. Eu posso pegar uma tesoura de ponta fina ou uma agulha com bastante cuidado para não riscar aqui o metal e levar esses pontos aqui para dentro para depois colocar os parafusos e o parafuso ficar preso na trama. Então aqui, com bastante cuidado, eu coloco esse meu fecho, encaixo bem no centro da minha aba e venho do lado avesso com uma agulha levando esse fio aqui para dentro, nesse espaço. Vou colocar o parafuso nesse meu primeiro buraquinho, porque eu já levei esse meu fio, a minha trama aqui para dentro, eu já consegui visualizar. Então, eu já vou colocar o parafuso para conseguir deixar bem firme e depois levar o restante aqui para o outro lado. Posicionei, venho aqui com a ajuda da chave Allen, posicionei aqui e agora eu vou rosqueando esse meu parafuso com a ajuda da chave Allen. Vou deixando bem firme e esse mesmo processo eu faço do outro lado. Terminei a aplicação do meu fecho e eu coloquei bem no meio desse meu V que está aqui no centro. Então, eu tenho 2 Vs para cada lado, deixei aqui bem no meio desses 2. Agora, para finalizar, eu vou colocar esse meu outro fecho, essa outra parte, onde tem essas garrinhas. Então, eu posiciono bem aqui no meio da minha bolsa, vejo o lugar correto, levo essas garrinhas aqui para dentro da minha bolsa e eu só fecho lá atrás com a ajuda de um alicate. E esse foi o resultado final da bolsa com o fecho aplicado à alça e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a próxima! So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.